Fala rapaziada, eu sou o Deco e sejam bem-vindos ao Radar Brasileirão. Aqui você encontra de tudo sobre futebol brasileiro, sobre Brasileirão Séries A e B, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Também temos nosso perfil no Instagram e no Twitter, atualmente o X, né, o ex-Twitter. Se quiserem nos seguir, o- os perfis vão estar na descrição. Bom, hoje a gente vai falar sobre o jogo do Fluminense na Sul-Americana, que enfrentou o Lanús, recebeu o Lanús no jogo de volta das quartas de finais e empatou em 1-1 e foi eliminado no placar agregado de 2-1 para a equipe argentina. Eu separei o vídeo em três partes aqui: primeiro tempo, segundo tempo e o geral. Separei alguns pontos aqui importantes para falar sobre esse jogo, fazer aqui uma análise rápida e dar minha opinião. E bom, primeiro eu queria ressaltar a atmosfera que a torcida do Fluminense fez no Fluminense, no Maracanã, desculpa. Espetacular, o torcedor não parou de cantar um segundo e e foi ótimo mesmo, apoiaram muito o time desde o início. Em momentos ali se irritaram com o Everaldo ali no primeiro tempo, que perdeu muitas chances, depois com o Otávio, que entrou mal ali. Mas mesmo assim apoiaram quase os 90 minutos. Quer dizer, apoiaram os 90 minutos, mas com alguns momentos ali de desavença ali com alguns jogadores específicos. E eu acho que o principal ponto desse jogo são as substituições que o Renato Gaúcho fez, que aliás o Renato Gaúcho pediu demissão ao vivo na coletiva pós-jogo ontem, e a justificativa que ele usou foi as críticas à rede social e da torcida, né? As substituições que ele fez. E eu acho que as principais substituições erradas que ele fez foi a do Senna, do Acosta e do Hércules. Para entrada ali do Otávio, do John Kennedy e do Keno. Mas eu vou falar para isso mais para frente, mais a fundo. E também um ponto muito importante foi a confusão dos torcedores do Lanús na área visitante do Maracanã com a polícia do Rio de Janeiro. Bom, vamos aqui começar sobre o primeiro tempo. Eu achei que o Fluminense foi perfeito no primeiro tempo. Só pecou muito nas finalizações, ali principalmente com Everaldo. O Fluminense começou muito bem o jogo, com um ritmo de jogo muito alto, com quase que um rolo compressor. O Lanús não jogava, não conseguia passar do meio de campo sem ser na base dos chutões. E a defesa do Fluminense estava muito segura mesmo, não estava deixando passar nada. E acho que por isso também o o Lanús ficou todo recuado, né? Porque já estava ganhando. E o Fluminense tinha tomado um gol de besteira lá na Argentina no primeiro jogo, né? Que tinha ido 1-0. Então o Lanús só estava se defendendo. E o Fluminense seguro ali, quando precisava também. Thiago Silva e o Freitas muito seguros ali na defesa. E eu acho que o Fluminense começou bem. E o ritmo que o Fluminense estava atropelando continuou pro resto do segundo tempo. Deu uma diminuída ali depois que o Fluminense abriu o placar. E um golaço do Canóbio. Já falo mais desse gol. E eu acho que os principais jogadores desse primeiro tempo do Fluminense foram o Canóbio, que foi muito bem, fez o gol, participou de todas as jogadas, não desistia de nenhuma. Tinha hora que ele estava na linha defensiva, na linha de fundo do Fluminense para defender, pegava a bola, ia para ataque, não desistia de uma, tentava finalizar, tentava dar assistência, tentava dar drible. Ele era o motorzinho desse time. O Lúcio Acosta, que foi muito bem também. Todas as jogadas ali de ataque passavam pelo pé dele, inclusive ele deu assistência pro gol do Canóbio, né? O cruzamento do Serna, ele desvia de cabeça pro Canóbio finalizar. O Samuel Xavier participou muito bem do ataque também. Gostei muito da participação do Samuel Xavier no ataque. Defensivamente não foi tão, né, requerido, então só vou falar da parte ofensiva. Cara, o Serna acertou tudo que tentou ali. O Serna deu quase, foi praticamente uma assistência pro gol, né? Mas ele acertou tudo que tentou. Drible, os cruzamentos precisos na cabeça dos jogadores do Fluminense, foi muito bem. Mas agora eu acho que o verdadeiro cérebro desse time é o Martinelli. Que partida fez o Martinelli? Todas as jogadas começavam no pé dele. Não é que passavam, começavam nele. Tudo de perigo começava no pé do Martinelli. E a do gol começou num passe, num lançamento dele ali pro Serna, que fez uma boa jogada, cruzou pra área e saiu o gol do Fluminense. E eu acho que o Hércules também, muito bem, que o Martinelli ele se ressalta muito, mas o Hércules também muito bem, não parava um segundo de correr, motorzinho desse time. E acho que o único ponto positivo não, perdão, negativo do Fluminense nesse primeiro tempo foi o Everaldo, que não acertou uma finalização, não acertou nada que tentou. Everaldo muito mal, finalizava mal, tocava mal, fazia a parede errado, fazia o pivô errado.
matou quase todos os ataques. Todos os ataques do Fluminense que passavam pelo pé do Everaldo não deram certo. Tipo, acabava quando chegava no Everaldo. Era impressionante. Tanto que eu vi a transmissão ali pelo SBT Esportes no YouTube, que é uma transmissão mais descontraída, mas mesmo assim, até as pessoas que estavam nessa transmissão estavam falando que o Everaldo estava matando tudo. E eu acho também que o meio-campo do Fluminense foi muito bem no primeiro tempo, porque ali o Martinelli, o Hércules, o Acosta também, porque como a bola não passava do meio de campo, e quando passava os zagueiros se recuperavam, e o meio-campo estava conseguindo segurar muito bem as tentativas de ataque do Lanús, e também muito bem ali na hora de armar. Bom, vamos falar aqui sobre intervalo. Teve intervalo, o segundo tempo começou com 17 minutos de atraso, né? A gente teve os 15 minutos de intervalo e depois os mais 17 minutos de atraso por conta de uma briga dos torcedores do Lanús com a torcida do Brasil, né? Com a torcida não, com a polícia brasileira. E até agora não sabe o que que é, mas causou muita revolta lá na Argentina de teve gás de pimenta, bala de borracha fora do estádio, barulho de explosões, e os jogadores do Lanús não estavam querendo jogar porque tinham familiares ali na arquibancada e tudo mais, e estavam preocupados, então atrasou 17 minutos. Com isso resolvido, né? Fomos aí pro segundo tempo. E, meu, com as substituições do Renato Gaúcho fez ali no segundo tempo, não ajudou nem um pouco. Na minha opinião, destruiu o Fluminense. Ele tirou o Hércules, que era o motorzinho desse time, e colocou o Otávio, que não jogou nada. Jogou muito mal, errou tudo que tentou. Só tocava de lado e quando tentava algo diferente, errava também. Mas ele fez uma substituição que, na minha opinião, foi acertada, que saiu o Everaldo para entrada do Cano. O Cano jogou uma bola na trave no último minuto, praticamente, podia ter levado o jogo para os pênaltis, mas o Cano participou bem mais, foi bem melhor que o Everaldo, mas o Cano também não faz milagre, né? E, bom, achei o Freitas muito seguro na saída de bola, o Freitas participou muito ali da saída de bola, principalmente até o gol do Lanús, daí depois o Fluminense virou uma ameba, virou uma bagunça, mas o Freitas muito bem na saída de bola, às vezes até levando a bola até o meio de campo ali, ultrapassando o meio de campo, participando do ataque. Gostei muito do Freitas com a bola no pé. Mas eu achei que o Lanús ele veio pro segundo tempo querendo enrolar um pouco o jogo, amarrar um pouco o jogo, fazendo algumas faltas, fazendo cera. Eu achei que o juiz foi muito bem administrando isso. Não mostrou muitos cartões amarelos no jogo o juiz, mas quando precisou por causa de cera ou por conta de alguma falta mais forte, ele foi lá e mostrou. E acho que muito seguro nas decisões também, né? Se impôs muito bem o árbitro no jogo. Mas como o Lanús se fechou ainda mais, porque eles viram a força que o Fluminense foi no primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu chegar com a bola nos pés, não conseguiu chegar na troca de passe, era tudo lançamento, cruzamento, jogada individual, porque na troca de passe não estava chegando. E bom, o do Lanús saiu ali aproximadamente nos 65, 67 minutos ali com o Aquino, um dos principais jogadores dessa equipe do Lanús, numa boa jogada do Lanús, uma troca de passe ali interessante, mas eu achei mais falha defensiva. No momento que o Aquino toca ali pro Moreno, ele corre nas costas do Thiago Silva e o Thiago Silva desligou, esqueceu de correr atrás dele, ficou livre dentro da pequena área praticamente, daí não tinha o que o Fábio fazer, era só um milagre para não fazer esse gol. E o Lanús empatou ali aos 67, mas ainda tinha uns 23 minutos de jogo, então tinha muito tempo ainda pro Fluminense conseguir ali levar para os pênaltis, ou até sair com a vitória mesmo. Mas o Fluminense desabou depois do gol, desabou emocionalmente, não conseguia mais fazer mais nada. Eu acho que também com o Lanús com uma postura um pouco mais ofensiva, deu ali deu uma confusão ali no Fluminense. Não sei se o Renato Gaúcho estava esperando essa postura um pouco mais ofensiva nos minutos iniciais ali do Lanús, no segundo tempo, e perdeu a cabeça completamente o Fluminense. O Renato Gaúcho começou a fazer substituições ainda mais sem sentido. Uns 4 minutos ali depois do gol do Lanús, ele tirou o Acosta, o Serna e o Canóbio, que eram os melhores em campo, na minha opinião. Os três melhores em campo, na minha opinião, eram esses três. Ele tirou e colocou o John Kennedy, o Kenny e o Keno no lugar do Serna e do Acosta. E colocou ali um moleque da base, um pouco depois, no lugar do Canóbio. E, com todo respeito, o, o Renato Gaúcho não pode fazer isso que ele fez. Quem sou eu para criticar o Renato Gaúcho? Pô, um baita técnico, ganhou um monte de coisa pelo futebol brasileiro, mas não tem como ele fazer substituições. No momento que ele coloca o Keno e o John Kennedy no jogo, e tirou o Serna e o Acosta, o Fluminense ficou com quatro centroavantes. O Cano,
o Canóbio, o John Kennedy e o Keno. Depois o Canóbio saiu um pouco depois, tudo bem, mas o Fluminense ficou com quatro centroavantes em campo, mas sem criatividade nenhuma. A criatividade do Fluminense, todas as jogadas passavam pelo Acosta, pelo Serna, e o Fluminense morreu depois disso, porque o Acosta não tava ali, o Acosta é baixinho, mas ele corre muito, é um motorzinho, não para um segundo. E o Serna ali também, pela ponta, ele tava bagunçando a defesa do Lanús, estava causando uma confusão. E daí ficou sem criatividade Fluminense. Até o fim do jogo foi chuveirinho, esperando um gol milagroso, reclamando de tudo, pedindo pênalti, pedindo falta. E o juiz até deu um bom acréscimo, 6 minutos, mas o Fluminense não conseguiu chegar com perigo, não conseguiu fazer o goleiro do Lanús trabalhar tanto. E com isso o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, infelizmente nas quartas de finais. Se esperava muito que o Fluminense fosse um pouco mais longe, né? Mas infelizmente foi eliminado. Se passasse, ia pegar o vencedor de Aliança Lima e Universidade de Chile, que são adversários acessíveis, né? Ainda mais que o Fluminense, que tem um bom elenco ali. Mas essa derrota eu coloco na conta do Renato Gaúcho. Acho que foi muito mal ali nas substituições. E também não soube lidar com as críticas, pediu demissão. Achei um pouco bem a cara do Renato isso, né? Mais aquele jeito raiz de que não quer saber de crítica, que o técnico sabe de tudo. E bom, foi isso basicamente. Amanhã vai ter um vídeo sobre o jogo do Palmeiras e River Plate, que vai ter hoje, que você pode acompanhar todos os momentos em tempo real no nosso perfil do Instagram. E, e também peço que vocês se inscrevam aí no canal para dar uma força. Estamos começando o primeiro vídeo aí. Quem puder também deixar um comentário com a opinião ou fazendo uma recomendação de vídeo, agradeço muito. Pretendo postar todos os dias, ou quase todos os dias. E e é isso. Sejam bem-vindos. Sigam nas redes sociais, até na descrição. E deixa o like. Um abraço.